gente como pai, como é que você vê isso, né? Que a família pode estar cada vez mais atenta e fazendo essas parcerias, essas conexões com o colégio, para que a gente contribua, para que a gente ajude sempre, né, no desenvolvimento da saúde mental dos nossos filhos, que é uma grande preocupação para a gente. Exato, né? Quando a gente lançou esse primeiro podcast aqui, a nossa iniciativa, a gente lançou aquelas caixinhas de perguntas no Instagram, né? E muitos pais perguntando, angustiados, assim, o que eu tenho que ficar atento ao meu filho, quais são os sinais, o que eu devo ficar preocupado. A gente sabe também que especificamente na fase da adolescência, né? O adolescente ele está passando uma fase muito intensa da vida dele, de muitas descobertas, né? De muitas pressões, de muitas decisões importantes, e que é um momento mesmo de instabilidade emocional. Mas quando que isso começa a ficar preocupante, ou quando que olhar que, enfim, com o senhor com a experiência que tem, deveria... Acho que é legal de aí tem uma bandeira amarela, tem uma bandeira vermelha. Certo. Eu vou começar essa resposta numa coisa que eu tenho considerado cada vez mais importante de falar. Vocês sabem assim que eu faço muitas palestras com escolas bem grandes aqui de São Paulo e de fora de São Paulo, e eu tinha uma impressão assim de que eu vinha há bastante tempo, há 4 ou 5 anos atrás, falando de coisas mais específicas voltadas à saúde mental do adolescente, da criança, e eu fiquei com a impressão de que depois da pandemia a gente está num momento assim onde a gente tem eu tenho tido a necessidade de falar mais de coisas mais primitivas, como o vínculo da escola com a família. Sem vínculo escola e família a gente não vai a lugar nenhum. Assim como no consultório, por exemplo, eu percebo que pessoas que conseguem fazer um vínculo melhor comigo, eu tendo a ter um melhor resultado. Famílias que têm um vínculo mais franco com a escola, que conseguem, né, tipo, falar das dificuldades, falar das coisas legais e tal, que conseguem ouvir as coisas legais e as coisas que não estão tão legais, conseguem produzir para o seu filho assim um ambiente muito mais acolhedor, muito mais justo, muito mais assertivo no sentido dele se desenvolver. Então, assim, uma coisa que eu acho fundamental assim é que pais que têm esse tipo de preocupação que vocês falaram, de mandar perguntas e tal, consigam trazer para perto também pais que se sentem um pouco mais distantes da escola. Eu considero isso fundamental, assim. A gente, quando faz palestras e tal, eu percebo assim com muita frequência que os pais que participam das atividades são os pais mais interessados, que se sentem mais vinculados à escola. Mas eu fico pensando que a problemática está naqueles vínculos que não estão acontecendo tão bem, assim. E eu fico pensando, né, tipo, que esse podcast pode ser uma das formas da gente trazer pessoas que não se sentem ainda, né, tipo, completamente ou perfeitamente vinculadas com a escola, para a gente ter os melhores resultados, assim. Então, antes de qualquer coisa, não adianta nada eu falar sobre né, tipo, sintomas ou coisas assim, se a gente não tem um vínculo legal com a escola, assim. Por quê? Porque essas informações acabam não chegando para a escola, essas coisas acabam, esse tipo de vínculo, né, negativo, tenso e tal, acaba gerando por si o estresse, né, tipo, a irritabilidade, coisas do tipo. Então, trabalhar em cima do vínculo eu acho fundamental. Até porque, né, o senhor me corrija se eu estiver errado, porque eu acredito que não deve existir uma receita de bolo para isso, ficar atento se ele ficou... Porque se ele ficou mais no quarto, se ele ficar mais sozinho, porque existem diversas personalidades, né? Tem o mais tímido, tem o mais extrovertido e tal. E acho que o importante, quando eu posso estar enganado, aí o senhor me corrige, né, quando está falando de saúde mental, é conhecer bem aquela pessoa e você ver quando começa a mudar esse padrão. E aí o pai que conhece seu filho, que está acompanhando seu filho, ele começa a ver que tendo um padrão, óbvio, mudança vai acontecer porque ele está em desenvolvimento, ele está desenvolvendo a vida inteira. Mas alguma coisa muito brusca ou alguma coisa que começa a se tornar preocupante, é nesse vínculo, é nesse dia a dia que você vai notando as coisas. É um ajuste fino, né? Não existe uma receita, fica atento a tal marcadora, né? Tanto que um dos maiores fatores de risco, assim, né, tipo, para a saúde mental de crianças, adolescentes, é o isolamento mantido, aquele isolamento, porque assim, se isolar na adolescência é até razoavelmente comum por um tempo, né? Mas aquelas pessoas que estão mais desconectadas, né, isoladas, porque existe uma coisa que é o isolamento físico,
E uma outra coisa que é uma desconexão mental, assim, das coisas, né, e tal. Isso é um fator de risco muito grande. Por quê? Porque as informações acabam não sendo passadas, a gente não consegue ler direito, né, o adolescente, a criança. Então, tá mais perto é uma coisa fundamental. Eu acho que é talvez a coisa mais importante nesse processo de cuidar da saúde mental da criança e do adolescente. Em relação a sinais, assim, tu tocou numa coisa que é bem importante, que é essa quebra de padrão, assim, né? Vamos supor, eu conheço eu estou em contato com uma adolescente que tem um perfil bem mais tranquilo e, de repente, de uma hora para outra, ela se mantém por um período muito mais agitada ou muito mais irritadiça, muito mais desafiadora e tal. Se isso se mantém com o tempo, a gente percebe uma queda de padrão, certo? E, embora na adolescência isso aconteça de tempos em tempos, e a gente tem que estar bem alerta a isso é um sinal que precisa ser avaliado. Tem uma outra questão que eu acho fundamental de trazer quando a gente fala de saúde mental, é que a gente fale também dos aspectos físicos. Hoje em dia a saúde mental ela é cada vez mais vista numa sobreposição com a saúde física. Então, assim, quando a gente vê mudanças de padrão muito marcantes de alimentação, de sono, até de vigília, de atenção para as coisas, né, de disponibilidade, essas coisas que têm um caráter biológico, físico muito marcante, esses são sinais de que alguma coisa, né, de que a gente tem que se aproximar em primeiro lugar do adolescente, da criança e tentar, né, tipo, entender o que está se passando, assim. Exato. E acho que, até nesse contexto, você tentar se aproximar nesse momento talvez seja mais difícil. Até por isso reforça a fala anterior desse acompanhamento, né? Nessa missão que os pais, os professores, enfim, ou até os próprios amigos têm ali, de você ter um amigo, né, que você está vendo mudando esse padrão. Se você já tem esse vínculo prévio, você já convive com a pessoa, fica muito mais fácil de se aproximar e de tentar, né, enfim, ajudar a reverter a situação, ou não de reverter, mas de fazer alguma intervenção, do que só nesse momento se preocupar com isso, né, quando já tem a quebra. Pois é. E também existe essa outra questão, a questão do preconceito, né, da gente falar com o outro e perguntar sobre o sentimento do outro, como se fosse um ataque ou coisa do tipo. Eventualmente isso acontece em relação a quem está se sentindo assim, eventualmente isso acontece em relação aos pais, né, tipo da criança, do adolescente. E eu costumo sempre ver assim o cuidado da escola, das escolas, né? Tipo, quando a gente entra em contato com os pais, esse sempre é um processo delicado, super bem pensado das escolas. E eu fico preocupado quando eu vejo pais que não conseguem receber essa informação e não conseguem dar continuidade àquela preocupação. É nesses pontos onde eu acho que o vínculo se perdeu, assim, que as coisas começam a dar muito errado, onde as coisas começam por não se dar continuidade àquele pensamento, àquela análise do que está se passando, sintomas podem começar a se cristalizar, padrões de comportamento podem começar a ficar cada vez mais, né, problemáticos e tal. Então, de novo, o vínculo ele acaba sendo a chave de tudo, assim, sabe?